Olá, amigos e amigas, boa tarde. Boa tarde. Prédio de 3 andares desaba em Vila Velha. 4 pessoas estão debaixo dos escombros. Ainda não se sabe o motivo do desabamento. Imagem chocante. Um professor foi baleado na porta de uma escola em Linhares. Um ex-aluno é suspeito de disparar os tiros. Ele foi detido. Criminosos mandam o motorista parar ônibus e colocam fogo no coletivo do Transcol. Pode ser uma represália. Na mesma região, um jovem foi assassinado com mais de 40 tiros. O caso do universitário que teve a barriga aberta em Praia de Guarapari. A justiça aceitou a denúncia contra a namorada da vítima. Ela agora virou ré no processo. E otimismo dos comerciantes que reforçaram os estoques esperam os visitantes na Festa da Penha. Fique com a gente. Meio-dia, 1 minuto, a gente começa o TN ao vivo de Vila Velha, onde um prédio de 3 andares desabou no bairro Cristóvão Colombo. Vanusa Santana está no local e vamos conversar com ela agora. Vanusa, tem vítimas soterradas. Conta pra gente como está a situação aí nesse momento. Emanuela, boa tarde para vocês aí no estúdio, para o pessoal que acompanha o TN1. A gente fala ao vivo com aí do bairro Cristóvão Colombo, onde hoje um prédio de e segundo vizinhos e familiares, com pelo menos quatro pessoas dentro. Nesse momento, a imagem que vocês estão vendo são de bombeiros que exaustivamente, desde as 8 horas da manhã, estão aí tentando resgatar vítimas. Pois é, a gente está vendo aí esse prédio que desabou em Vila Velha. Vanusa Santana está no local, né, vendo o trabalho do Corpo de Bombeiros, para resgatar essas pessoas. Há informação de que são 4, 5 pessoas, mas hoje cedo a Vanusa esteve lá no bairro, desde cedo ela está lá, na verdade, né, Manuela? Acompanhando tudo. Acompanhando tudo e fez uma reportagem pra gente. Vamos ver. Que loucura! Meu Deus do céu! Que é isso, Rios? Rapaz, o que é isso, cara? Meu Deus! O prédio de 3 andares se transformou em uma montanha de entulho. A edificação, que fica em Cristóvão Colombo, desabou na manhã de hoje. Tem gente aí, tem uma família aí dentro. Fio elétrico, tem que desligar a energia. Nossa, que coisa triste, cara. Tem uma família aí dentro. Nossa, pai. Chegou a estrondar o ferro velho. Pelo menos 4 pessoas da mesma família ficaram soterradas. Vizinhos foram acordados com o barulho. Foi um barulho com explosão, só isso, na hora. Eu estava deitada, né, dormindo. Eu sempre acordo cedo, mas aquele dia eu fiquei deitada, hoje é feriado, né? Foi assim, muito forte, uma explosão com barulho. Aí eu saí correndo depressa pensando que fosse a casa da minha filha, né, que tinha acontecido uma coisa. Aí eu gritei, meu esposo, corre, corre, meu filho gritou, quebrou todo o vidro da minha casa, do meu quarto, quebrou todo o vidro do quarto do meu filho, todo. Aí eu saí correndo, quando eu cheguei no portão de casa, meu portão caiu. Aí eu olhei pra frente, eu vi a casa dela caída, minha amiga na frente, toda. Eu falei, gente, eu gritei, Larissa, eu gritei assim, corri, falei que minha filha corre. Minha filha não conseguia abrir a porta, meu genro falou, tá todo travado. A casa da minha mãe quebrou todos os vidros, aqui em cima quebrou tudo, a estrutura, assim, a rua toda, gente, toda. A rua onde aconteceu o desabamento foi isolada. Bombeiros iniciaram buscas. No meio dos escombros, 2 pessoas são localizadas com vida. 2 mulheres. Aparentemente, né, os bombeiros fazendo os trabalhos ali e 2 pessoas estão verbalizando com eles e nesse trabalho de retirada dos escombros estão tentando chegar até elas. Uma é uma moradora e outra seria uma amiga que veio dormir aqui e infelizmente aconteceu aí essa fatalidade. Cães farejadores são usados para ajudar nas buscas. A todo momento, pedido de silêncio. Foi uma edificação pelas informações preliminares de 3 andares, 3 pavimentos, que colapsou. O objetivo inicial é chegar a essas vítimas para fazer a extricação, a retirada e passar para o SAMU, para as providências na sequência. Os bombeiros receberam agora reforço, passam a usar alguns equipamentos e mais homens continuam ali procurando, né, retirando entulhos e procurando por possíveis vítimas. A Defesa Civil Municipal acabou aí por isolar 6 residências que estão aqui localizadas ao longo da rua. São residências que possivelmente possam estar com a estrutura comprometida. Essas pessoas tiveram que deixar as suas casas e ainda não há previsão
intenção de que elas retornem. Nesse momento o trabalho está concentrado com as equipes do bombeiro, os bombeiros estão fazendo essa remoção dos escombros e possíveis vítimas se tiverem. A parte da Defesa Civil de Vila Velha, nós isolamos 6 residências no entorno, retiramos as pessoas para que a gente possa fazer uma avaliação mais profunda depois da estrutura das edificações. Aparentemente, nesse momento, elas não estão tão comprometidas que impeçam o trabalho das equipes, mas a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais tarde sobre essa estrutura. O impacto do desabamento foi tão forte que estilhaçou várias vidraças de casas na rua. O aposentado Elson varria o quintal quando parte dos escombros atingiu a garagem da casa dele. Eu estava varrendo o quintal de casa quando eu escutei o estrondo, entendeu? Aí, aquela nuvem de poeira, só fui ver o estrago depois que a poeira baixou. Você saiu correndo, não? Não, eu estava no quintal ali, eu vi que eu não tinha nem para onde correr, estava muita poeira, eu não sabia nem para que lado que eu ia. Chegou a atingir o que ali da casa do senhor? Ali na minha casa atingiu os vidros, estourou os vidros, entendeu? Os 2 carros que estavam na garagem do lado do prédio, tá com a traseira variada. Foi muito triste. Muito triste mesmo. Triste mesmo. E nós tentamos agora, vamos tentar novamente falar com a repórter Vanusa Santana. Vanusa, você tem outras informações com o Corpo de Bombeiros? Sim, verdade, Manuela. A gente continua aqui desde as 7h30 da manhã, quando a gente chegou ao local. E o trabalho é um trabalho intenso. Eu estou aqui ao lado do comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Cerqueira. Coronel, é um trabalho delicado realmente, porque desde 8h30 vocês estão ali com vários homens. Conseguiram localizar 2 das vítimas. Como é que está agora? É um trabalho bastante delicado, é um trabalho que não pode ser feita uma intervenção com equipamento pesado. Muita coisa é de forma realmente manual. Nós localizamos 2 vítimas, já temos contato visual com as 2 vítimas e agora a parte da extração que deve ser feita com muito cuidado dessas 2 vítimas. Coronel, essas 2 vítimas, elas foram localizadas, dá para saber em que parte aqui da casa? A primeira vítima está localizada um pouco mais na região central, mais para frente, e a outra vítima naquela região onde tem aquele outro grupo de bombeiros trabalhando. São 2 grupos, um na frente, que é uma vítima, e lá um pouco mais atrás, à esquerda, a outra vítima. Elas chegaram a falar se existem outras pessoas, outros familiares, que a informação que a gente obteve de familiares aqui fora, de também vizinhos, é de que pelo menos 4 pessoas da mesma família estariam aí entre os escombros. A obtenção de informação das vítimas é que há possivelmente um senhor idoso e uma criança. A gente tem que retirá-las e as vítimas estão em estado de choque, às vezes ficam desorientadas e a gente tem que efetivamente retirá-las para ter certeza desse fato e de uma possível localização delas, se houver mais vítimas. A gente viu que foi empregado, né, os cães, né, na localização. Isso ajudou aí a localizar pelo menos essas 2 vítimas? Os cães eles ajudam porque a gente ouve, às vezes, o som das vítimas, como está debaixo da laje, esse som ele pode estar vindo de um outro local. E o cão ele pontua, ele direciona exatamente onde a vítima está e é muito importante para fazer efetivamente a busca e retirada do material de forma correta. Muito obrigada. O senhor quer falar mais alguma coisa importante aí? Porque a gente vê que muitos moradores curiosos, viu, George e Manuela, vindo para cá, na curiosidade, é claro, na preocupação também, né, com o vizinho que mora nessa casa. A gente não sabe, né, como é que está, né, se está a situação dele aí embaixo dos escombros, né? Uma orientação para quem está em casa. É um trabalho de paciência, vamos ter calma. Não é simplesmente retirada de entulho, que poderiam ser utilizadas máquinas pesadas para se retirar, já teria retirado quase tudo. É uma retirada de pessoas que deve ser feito realmente devagar, com muita paciência, para que a gente não possa piorar o quadro dessas vítimas. A gente vê, Coronel, que muitas casas, edificações acabaram atingidas aí, né? A Defesa Civil do município já isolou essas áreas. Importante isso, né? A Defesa Civil já isolou, o Corpo de Bombeiros também isolou e a gente os órgãos vocacionados para isso estão fazendo efetivamente as vistorias nas
edificações laterais. Vamos voltar aí ao resgate dessas vítimas já localizadas, Coronel. A gente vê ali, né, que precisa de um trabalho de muita sensibilidade também por parte dos homens do Corpo de Bombeiros que estão ali lidando. Existe alguma técnica, algo a se dizer nesse momento que as vítimas estão ali apavoradas com tanta terra, concreto em cima delas? O que geralmente se fala numa hora dessa? A gente tenta conversar, né, e tranquilizar, dizer que o Corpo de Bombeiros está chegando. A gente pergunta qual é o nome, a gente pergunta algumas informações. A gente pergunta se está machucado, se não está machucado. Tem que estabelecer um vínculo, uma conversa, tem que estabelecer um vínculo de confiança entre a vítima e o socorrista para que ela se acalme e dê informações precisas para a gente, que é muito importante. Ô Vanusa. Muito obrigada, viu, Coronel? Parabéns aí. O George acho que quer fazer alguma pergunta. Pode falar, George. Ô Vanusa, a gente ouviu aí, você entrevistou as pessoas dizendo que elas ouviram um grande barulho. Casas em volta tiveram vidros estilhaçados. A gente sabe que esse é um momento aí de pensar em resgatar as vítimas, mas o Corpo de Bombeiros já tem uma visão aí do que possa ter acontecido. Realmente houve uma explosão antes da danificação aí de toda a estrutura? Ok. O George Bitt está querendo saber o seguinte, Coronel. Houve relatos de que teria havido uma explosão aqui. O Corpo de Bombeiros já tem um panorama do que pode ter provocado esse desabamento? Nós não temos ainda. A preocupação do nosso trabalho é fazer a extração dessas vítimas e localizar outras vítimas se, porventura, estiverem nos escombros. Então, a gente não tem ainda nenhum diagnóstico do que pode ter acontecido. Mais alguma pergunta, George, Manuela? Não, por enquanto não. Vamos aguardar aí realmente, né, que tem essas vítimas. O Corpo de Bombeiros está fazendo aí a conversa com essas vítimas, perguntando, acalmando. George. Porque realmente é uma situação difícil. Fala, Vanusa. Se você me permite, eu queria mostrar aqui um pouquinho mais, dar um panorama de... Muito obrigada, viu, Coronel? O senhor pode voltar para o seu trabalho lá, obrigado, né? Que é árduo. Vamos mostrar aqui. Vou pedir o Bruno só por aqui, que a gente não pode, tá? Ficar andando por essa área que é perigoso. Eu vim para a sombra agora aqui, ó. Olha lá, ó. A todo momento, ó. Agora é a hora do silêncio. Esse é o momento que eles pedem para a gente fazer silêncio, justamente porque eles ouvem algo. Quando eles começam a mexer nos escombros, eles acabam ouvindo algum som. Para ter certeza desse som, é preciso que esse silêncio seja feito. Eu vou me calar um pouco agora. Aí a gente vê a dificuldade, eles estão trabalhando debaixo de um sol quente. O tempo inteiro eles tentam, né, segundo o coronel, né, manter essa pessoa, essas duas vítimas que estão aí sobre os escombros, já confirmadas, conversando, né? Como eu falei anteriormente, uma delas, inclusive, teria dito aos bombeiros que estava com um pouco de dificuldade para respirar, mas que sentia que eles estavam chegando próximos a ela. A gente vê agora, ó, o SAMU, para sua esquerda, Bruno, já está retirando uma maca ali. Essa maca provavelmente vai ser colocada próxima para fazer o resgate. A gente... está aqui na parte baixa, nós temos até uma casa que nós ficamos no início aqui, né, que daria para fazer uma imagem melhor, mas é a posição que nós temos. Os bombeiros acabam de colocar uma maca ali, uma maca. Os bombeiros estão aqui orientando a imprensa a não se aproximar, porque acaba por prejudicar o trabalho, né, dos bombeiros que estão incansavelmente trabalhando desde as 8 horas da manhã na tentativa de resgatar. Agora parece sim que eles conseguiram chegar a uma das vítimas. Uma maca foi colocada nesse local aí, que o Bruno agora mostra para vocês em casa. E a gente está aguardando e torcendo para que essa pessoa saia viva, que essa pessoa saia, né, com poucos ferimentos. Vamos aguardar, né, esse trabalho que começou por volta de 8 horas da manhã, um trabalho muito difícil do Corpo de Bombeiros, com a ajuda da Prefeitura de Vila Velha. A gente tem gente aqui também do SAMU, tem Defesa Civil,
todo mundo muito empenhado desde as 8 horas da manhã, né, nesse prédio que desabou por volta das 7h15 da manhã, 7h30, ele veio ao chão completamente. Pelo menos 4 pessoas da mesma família estariam entre os escombros. Há a informação de que uma 5ª pessoa seria uma amiga que estava dormiu de ontem para hoje na casa de uma das filhas. E aí a gente não tem confirmado. A pessoa está saindo nesse momento. Olha lá, é uma mulher, ela... É a Larissa, eles estão dizendo que é a Larissa. É uma das filhas, olha lá, ó, saindo agora nesse momento, uma das vítimas sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Nesse momento, uma das vítimas sendo resgatada nesse momento pelo Corpo de Bombeiros. A gente até se perde um pouco, gente, eu peço desculpas, porque a comoção é tão grande aqui entre os vizinhos, parentes. Todo mundo aplaudindo aqui atrás, todo mundo muito angustiado, é claro, com as demais vítimas. Ok, eu vou tentar me aproximar aqui dos vizinhos, né? Olha só. Larissa! Nós estamos aqui, Larissa! Não! Larissa! Tá. Olha, nesse momento todo mundo muito emocionado, A maca vai ser colocada agora, né, na ambulância. A moça, segundo as parentes aqui, os parentes estão dizendo que ela chama-se Larissa. É muito emocionante mesmo, sabe, acompanhar isso. A gente que está aqui desde cedo, vários vizinhos e familiares, muito aflitos com todo esse desabamento, as pessoas que estão ainda sob os escombros. Nesse momento você acompanha a saída de uma das vítimas que acaba de ser resgatada e sai aplaudida. Nós estamos aqui, prima! Eu vou acompanhar todo mundo. Olha, é muito emocionante, realmente as pessoas estão querendo ver como ela está, se ela está bem, aplaudindo. Aparentemente, o que a gente vê é que ela está com ferimentos nos pés e ferimentos também no joelho. Não dá para precisar o que pode ter acontecido com ela, mas ela sai consciente, sai aí, né, respirando e aplaudida pelos vizinhos que ficaram eufóricos com toda a razão. Uma cobertura muito difícil de fazer, George, Manuela, o pessoal que está em casa, esse prédio que desabou por volta de 7h15 da manhã, com pelo menos 4 pessoas dentro, moram um pai, 2 irmãs e uma neta. Essa menina teria 16 anos. O trabalho dos bombeiros continua, lembrando que mais uma vítima já foi localizada. Então eles vão trabalhar para poder fazer o resgate dessa 2ª vítima, né? E procurar as demais, porque segundo familiares, segundo pessoas, vizinhos, né, que moram aqui, conhecem a família, outras 2 pessoas, que seria o avô, identificado como Eduardo, e uma neta, né, é uma menina de 16 anos. Então a gente está aqui acompanhando esse trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, junto à Prefeitura de Vila Velha, a Defesa Civil, a Polícia Militar, que está desde cedo, isolou completamente a área aqui, né, porque várias casas acabaram sendo também atingidas pelos escombros. Então a gente está acompanhando esse trabalho e torcendo, é claro, para que tudo termine bem, a gente continua nessa cobertura, estamos aqui acompanhando todo o trabalho, né, do pessoal. Inclusive algumas pessoas estão ficando aqui, a gente está ouvindo até um barulho aqui de uma discussão, mas é porque a gente está fazendo o nosso trabalho aqui e infelizmente alguns familiares, né, não estão gostando muito, então acabam por ficar nervosos. Isso a gente até compreende, porque a família está bem chateada, é claro, né, com
com uma notícia dessa, com uma cena dessa, muita gente chegou e se deparou. A gente tem a história, inclusive, do namorado dessa moça, da Camila, né, que chegou hoje pela manhã e acabou se deparando com essa cena. A gente vai tentar contato com ele, vamos conversar e ao longo da nossa programação a gente traz mais informações sobre esse desarmamento que aconteceu na manhã de hoje. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanusa. E daqui a pouquinho você volta com a gente aí durante o TN1, quando tiver novidades, para atualizar esse caso, né? Um caso tão grave. Parabenizar aí o Corpo de Bombeiros, mais de 4 horas, né, George, nesse trabalho de busca. Graças a Deus, uma vítima já foi retirada. Vamos torcer aqui, torcer bastante para que as outras vítimas também saiam com vida, não tão feridas, né? Ferimentos leves, mas realmente foi um susto muito grande. A gente entende também a família que está lá nesse momento, a família nervosa, preocupada, mas é importante também te mostrar, né? Todo mundo muito curioso, querendo saber o que aconteceu. Exatamente, essa imagem que a gente está vendo é a imagem mais próxima do desabamento, ou seja, os moradores estavam dormindo, escutaram um barulho e já saíram com o celular gravando. A gente percebe que tem até aí, né, a fumaça, né? A fumaça. Né, logo após que cai, você tem toda essa situação. Então, os moradores sem saber o que estava acontecendo, meio desesperados, né, acordar no meio do nada e encontrar, né, esse imóvel desabando. Outras 7 casas foram interditadas e o Corpo de Bombeiros continua lá para fazer o resgate. A gente mostrou agora há pouco a imagem da Larissa, não é? Numa foto, 2 homens estavam cobertos, a gente mostrou a imagem dela, que foi a primeira pessoa dessa família a ser resgatada. Essa daí, ó, essa daí é a Larissa. Que tem 34 anos. Tem 34 anos, acabou de ser resgatada e desde cedo o Corpo de Bombeiros estava conversando com ela e também com outra pessoa. Então estava conversando com as duas e a Larissa foi resgatada e agora já estão, pelo que a gente viu nas imagens ao vivo, já estão programando aí o outro resgate. E reforçando, a Larissa é amiga da família, né? Ela foi dormir na casa dessa família, né? Já que ela é amiga, e aconteceu isso daí. Vamos torcer para que ela fique bem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, tá? A gente volta lá que a Vanusa está ao vivo, porque agora tem uma noite de terror, né, Manuela? Uma notícia também triste, uma noite de terror em bairro de Vila Velha. Bandidos obrigaram o motorista do Transcol a parar o veículo e isso foi depois do ponto de ônibus. Eles colocaram fogo no coletivo. Quem vai trazer esses detalhes para a gente desse crime é o Luciano. Luciano, boa tarde para você. Pode ser uma represália? Pois é, Manu, muito provavelmente, viu? Boa tarde para você, para o George, para o amigo e para a amiga do TN que nos assistem. Muito provavelmente esse crime foi em represália a um outro crime que ocorreu nessa mesma região aqui no bairro Divino Espírito Santo, na última terça-feira. Um jovem adulto de 25 anos foi assassinado com cerca de 40 tiros, a maioria na cabeça. Ele tinha acabado de chegar em casa e esse ônibus incendiado muito provavelmente tem a ver com esse outro crime que ocorreu anteontem. Vou pedir para o meu amigo Ronivaldo mostrar o que restou do ônibus. A gente vê aqui, ó, aqui nessa rua, uma das principais aqui do bairro Divino Espírito Santo. Olha só o que restou do ônibus, né? Como é que foi esse caso? Nesse coletivo que fazia a linha terminais de Itaparica e Vila Velha, esse ônibus foi parado por cerca de 5 criminosos, de acordo com as investigações. No coletivo havia 15 pessoas que foram obrigadas a sair, descer e assistir o veículo sendo incendiado. Esse ônibus ele foi incendiado ontem à noite, gerou pânico, todo mundo ficou desesperado, não só os passageiros, mas o motorista, o cobrador e também toda a vizinhança, que assustou todo mundo. Vamos ver os detalhes na reportagem. Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que as chamas destroem o coletivo. Taca fogo no ônibus aqui, ó, na principal do Divino. Meu Deus do céu. O ônibus do sistema Transcol fazia a linha 610. Entre os terminais de Itaparica e de Vitorista, passava pela rua Moema, no bairro Divino Espírito Santo, foi surpreendido pelos criminosos. Eu conversei com uma testemunha que estava dentro do ônibus, mas com medo preferiu não gravar a entrevista. E ela contou o seguinte, que o motorista do ônibus havia parado neste ponto porque um passageiro tinha dado sinal. Quando ele abriu as portas, então 5 suspeitos entraram. 5 jovens, aparentando ter entre 16 e 23 anos de idade. E o ponto fica exatamente em frente a um posto de combustíveis. Então, os jovens pediram para que o motorista fosse mais à frente e parasse logo ali, a poucos metros. E mandaram que todos descessem. Houve pânico, correria.
todos desceram e, em seguida, eles que estavam com vários galões de gasolina colocaram fogo no coletivo. Havia 15 passageiros dentro do coletivo, mas, segundo a empresa, ninguém ficou ferido. E logo depois dos suspeitos fugirem, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. Eles avistaram um dos suspeitos, que chegou a trocar tiros com a Guarda Municipal. Não houve baleados e um dos acusados foi preso. A informação que nós tivemos quando chegamos no local é que houve troca de tiro aqui. Ninguém ficou ferido? Ninguém ficou ferido e o suspeito foi detido. Agora a gente já está com todas as guarnições atentas atrás dos outros suspeitos. O ônibus foi incendiado na mesma rua onde Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi executado com mais de 40 tiros, até de fuzil, a maioria na cabeça. Segundo a polícia, o jovem tinha acabado de chegar em casa quando foi surpreendido pelos homens armados. Vídeos de suspeitos de tráfico de drogas na região foram compartilhados nas redes sociais. Eles estavam ostentando armas. O incêndio ao ônibus pode ter ligação com o assassinato de Carlos. Infelizmente, aconteceu esse ato de vandalismo aqui, próximo a 2 igrejas. E com certeza deve ter ligação com o crime que aconteceu ontem à noite, né? E que está aí rondando essa região. Essas 2 regiões, esses 2 bairros aqui próximos, né? Que é Divino Espírito Santo e Ilha dos Aires. Pois é, que desespero, né? Imagina só, você está no coletivo à noite, indo para casa para descansar, de repente criminosos param o ônibus, mandam você descer e ainda colocam fogo no coletivo, né? E a gente tem aqui uma imagem que mostra exatamente esse momento. O pânico, o medo de moradores e dos passageiros também. Vamos ver. Ó, tá tudo fechado, mano. Ó, aí, ó, dando tiro, você quer que eu vou pra onde? Vem pra cá, você vê. Pô, tô falando pra ficar quieto em casa. Ó, eu tô perto da loja aqui, eu tô pra dentro do posto, cara, esperando coisa pra mim embora, ó. Como é que passa? Os carros estão tudo presos, ó. Como é que eu vou embora? Vem pra cá fazer o quê? Fica quieto aí, pá. Aí, galera, no Divino, botaram fogo no ônibus aqui, ó, indo pro hospital. Cheio de polícia, cara, cheio de polícia. É o meu carro, não tem nem como sair, tem polícia pro lado de lá, pro lado de cá. Um monte de gente, cara. Vou. Pois é, que situação, né? E de acordo com as investigações, como eu falei agora há pouco, 5 criminosos estão sendo procurados, né? São suspeitos de terem causado esse incêndio no coletivo, né? Um deles, de 26 anos, foi preso e ainda gravou um vídeo. Vamos ver o que ele falou. Aconteceu que eles mataram um inocente lá, entendeu? No bairro onde que eu moro, tá entendendo? Aí a galera começou a fazer manifestação, foi todo mundo pro lado do ponto de ônibus, entendeu? Daqui a pouco eu vi só entrando umas pessoas com o tonel de gasolina, o fogão comendo. Na hora que eu saí, a guarda municipal e a Romo metendo bala em todo mundo, entendeu? O que eu fiz? Saí correndo, entendeu? Vou ficar pra me morrer, um cara de tiro rolando na rua. Saí me escondi. Na hora que eu me escondi, eles subiram na casa do morador, alumiaram com a lanterna, tá entendendo? E mandaram eu descer sem reação nenhuma. Me bateram, me espancaram, me torturaram aí, ó. Todo quebrado, tá entendendo? Aí queria que eu ficasse com medo de um tiroteio. Eu vou correr, entendeu? Você não tinha nada a ver com o incêndio no ônibus? Não, pode pegar a câmera, pode chamar o motorista e perguntar se eu tenho alguma coisa a ver, rapaz. Não tem nada a ver não, moço. Pois é, que coisa, né? Esse suspeito de 26 anos foi preso em flagrante, primeiramente encaminhado para a delegacia regional daqui de Vila Velha, mas já foi transferido para o presídio de Viana. A gente vai continuar acompanhando esse caso, qualquer coisa volto a chamar vocês, viu? Manu e George. Obrigada, Luciano. Vamos acompanhar e aguardar as investigações da polícia. Obrigada. E agora uma imagem forte e chocante. O homem que sai do carro é um professor de matemática de uma escola em Linhares. Veja que o professor conversa com 2 adolescentes, cumprimenta os rapazes e quando retorna ao veículo é baleado no peito e na cabeça. Um dos jovens seria um ex-aluno da vítima, mas a polícia ainda não sabe o motivo de tanta violência. O atirador ainda não foi encontrado, mas o rapaz que estava com ele foi apreendido ontem mesmo. Vamos ver. Nas imagens, Eric Alves Jatobá, de 45 anos, aparece andando até o carro depois de dar aulas na escola José de Caldas Brito, no bairro Araçá. 2 adolescentes de bicicleta estão próximos ao veículo e o professor vai até eles e cumprimenta. Ele volta para o carro e é surpreendido por um dos rapazes, que faz vários disparos. Eric foi baleado no peito e na cabeça. O professor foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares, depois transferido para o Hospital Rio Doce, onde segue em estado grave. O atirador seria um ex-aluno da vítima. A polícia investiga o crime para saber o que teria motivado a tentativa de homicídio.
Um dos adolescentes, o de camisa vermelha, foi apreendido ontem ainda no bairro vizinho e encaminhado à delegacia. A polícia continua as buscas pelo adolescente suspeito de atirar aí contra o professor. O comparsa dele, de 17 anos, apreendido ontem à noite no bairro Aviso, está na delegacia aguardando decisão de internação. Gente, George, quase que a gente dá uma notícia, uma outra tragédia aqui. Horas depois desse crime que acabamos de mostrar do professor, uma coordenadora de uma escola, também em Linhares, no bairro Aviso, foi ameaçada por uma aluna de apenas 15 anos. Segundo testemunhas e a própria professora, que denunciou o caso, a aluna estava brincando no pátio da escola e com um colega, também adolescente, aquela brincadeira de colocar um pé na frente para o outro colega tropeçar. A coordenadora, que é o papel dela, na hora do recreio, foi chamar a atenção dos dois. A menina simplesmente não gostou, teria ameaçado até com uma faca a professora e ligou também para o namorado, pedindo para que o namorado fosse até a escola matar a funcionária. Olha só que absurdo, um motivo tão fútil, acabou o respeito aí pelos professores e são mais de 22 mil profissionais da educação em todo o Brasil, segundo dados, que falam que os professores recebem mesmo ameaça dos alunos e aqui no Espírito Santo, inclusive, a Comissão de Educação junto à Comissão de Segurança, agora na próxima semana vão se reunir para poder definir aí, ações para dar trazer mais segurança a esses profissionais, porque realmente é um absurdo. Pois é, muitos professores são afastados aí por problemas psicológicos, por ameaças, e realmente algo precisa ser feito, porque senão a gente já está vendo falta de professores em escolas. Que o Ministério Público já entrou na Justiça para que as prefeituras contratem os professores o mais rápido possível e a gente está vendo que os professores não querem ir trabalhar, não querem porque não estão tendo condições de trabalho, ou melhor, não estão tendo segurança dentro da escola. Fora da escola a gente já não tem mesmo, agora dentro da escola você não ter segurança, aí fica difícil, É inacreditável. Olha, gente, a polícia prendeu um homem suspeito de tentar sequestrar e estuprar mulheres em Aracruz. 5 mulheres procuraram a delegacia para denunciar. Câmeras de segurança registraram um dos crimes. O criminoso de 30 anos usava sempre esse carro para atacar as vítimas. Nessas imagens de vídeo monitoramento, um dos crimes foi flagrado. A mulher com uma criança no colo caminha por uma rua da Barra do Saí. O bandido, que está dentro do veículo, vai atrás. Ele aborda a vítima, segundo ela, armado com uma faca e faz ameaças. Inclusive, consegue puxá-la para dentro do veículo. A mulher consegue se soltar e corre, mas o criminoso também. A vítima coloca a criança no chão e volta. Já o sequestrador decide fugir e ainda quase atropela a criança. Além dessa vítima que aparece nas imagens, outras 4 procuraram a polícia e relataram situações bem semelhantes. Após investigações, a polícia conseguiu identificar o criminoso. E uma operação em conjunto com a PRF foi montada para prender o bandido. Ontem, no bairro Bebedouro, em Linhares, o carro do suspeito foi localizado passando por uma das ruas da cidade. É esse Corsa cor prata. O criminoso acabou preso e dentro do veículo dele, a polícia encontrou a faca usada para ameaçar as vítimas. O suspeito foi levado para a delegacia e lá, reconhecido pelas mulheres atacadas por ele. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de estupro e encaminhado ao presídio. A polícia pede que, caso alguma outra mulher também tenha sido vítima desse criminoso, que é importante procurar a delegacia e denunciar. Agora a gente fala do caso do jovem que teve a barriga aberta em Praia de Guarapari e esse caso ganhou um novo capítulo. A justiça aceitou a denúncia contra a namorada dele. Então, a estudante ela vai ser julgada para responder pelos ferimentos graves que causou ao rapaz, tirando inclusive parte dos intestinos dele. E o processo agora não corre mais em segredo de justiça. O caso, que ganhou repercussão nacional, iniciou mais um capítulo nesta semana. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra a jovem Lívia Simões Paiva Pereira, de 21 anos, principal suspeita de ter aberto a barriga do namorado, de 20 anos, na praia do Ermitão, em Guarapari. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro. A praia fica dentro do Parque Morro da Pescaria, um ponto turístico da região. De acordo com as investigações, Lívia teria agido sob efeito de drogas. O caso está na 2ª Vara Criminal de Guarapari. Como existem provas de materialidade e indícios de autoria, a jovem agora se tornou ré no processo. Mas isso não significa que será condenada. A partir daí,
abre-se o prazo para a produção de provas. Dentre essas provas também está a defesa dela, que consiste em se defender daqueles fatos que são atribuídos. Neste caso, o crime de lesão corporal de natureza grave, que tem pena de 2 a 8 anos. Ela estava na condição de investigada e agora ela está acusada formalmente. Denunciada, se torna ré. E, em relação ao devido processo legal, poderá produzir todas as provas para uma tentativa de absolvição. O juiz deu um prazo de 10 dias para que a jovem responda às acusações por escrito. Além disso, tanto o jovem vítima quanto a namorada dele têm o mesmo advogado, coisa que não é permitida pelo sistema de justiça. Agora o advogado vai ter que decidir de que lado da história ele vai ficar. Tudo para que não configure conflito de interesse. Isso foi uma questão de estratégia da defesa, da vítima, quanto da acusada inicialmente investigada, mas há um claro conflito de interesse, uma vez que não é possível fazer a defesa de alguém que está sendo acusado formalmente e também orientar uma eventual testemunha que, neste caso, é vítima. O próximo passo agora é a audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas. O caso havia sido decretado como segredo de justiça, mas o juiz revogou a decisão. Em alguns casos em que se deve decretar o sigilo, como caso de interceptações telefônicas, quebras de dados bancários, crimes sexuais, nada disso ocorreu. Então ali nós temos um processo comum, por isso a natureza dele tem que ser pública. Olha, o advogado Lécio Machado disse que vai anunciar nos próximos dias quem ele vai defender, se Lívia ou o jovem ferido. E vamos voltar com imagens ao vivo do bairro São Cristóvão, em Vila Velha, imagens do resgate. Primeira vítima, a Larissa, de 34 anos, já conseguiu ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Então vamos entrar com essas imagens agora, atualizando. Estamos vendo agora as imagens, ao Manu. vivo, isso. Olha, essas imagens, gente, foram feitas agora há pouco. A Larissa é uma das 2 vítimas, que estavam lá conversando desde cedo com o Corpo de Bombeiros. Imagens aí provavelmente feitas pelo Corpo de Bombeiros. Hoje cedo eles estavam conversando com elas, ela consciente, a gente viu. Muita gente pergunta, Manu, por que o Corpo de Bombeiros não leva, por exemplo, uma retroescavadeira, uma máquina mais pesada para içar esse concreto? Por quê? Porque o trabalho tem que ser feito devagar. Muito delicado, tem que ser com muito cuidado para não machucar as vítimas. Muito delicado, porque essa estrutura que caiu está uma em cima da outra. A gente não sabe se ali existe algo certo, Na verdade, assim, está tudo muito instável essa situação. Então, se você colocar um peso maior, pode desabar e atingir outras vítimas. Inicialmente, a gente sabe que tem 5 vítimas, A Larissa aí já foi resgatada e a Camila está no processo ali de conversa com o Corpo de Bombeiros. A Camila está lá no processo do Corpo de Bombeiros. Provavelmente será a próxima vítima, provavelmente será aí retirada daqui a pouquinho, tomara, vamos torcer. Vamos voltar então com a repórter Vanusa Santana do local, ao vivo, atualizando aí a gente dessa situação toda. Vanusa... Olha só, a gente continua aqui em frente ao prédio que desabou no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã de hoje. Mostramos agora há pouco uma das vítimas que foi socorrida, conseguiu ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Os bombeiros continuam entre os escombros ali, agora em um ponto onde foi localizada uma segunda vítima. Segundo informações, trata-se de uma moça chamada Camila. Ela é filha de uma outra vítima que também estaria entre os escombros. O resgate da Larissa, que foi a primeira moça a ser resgatada, foi emocionante. Vários familiares, vizinhos que estão acompanhando o trabalho dos bombeiros desde cedo aqui, quando houve esse desabamento, esse barulho enorme, todos foram acordados, eles chegaram a aplaudir quando a moça foi retirada dos escombros e então colocada em uma maca e levada à ambulância do SAMU. Essa moça foi socorrida para o Hospital São Lucas. Agora, nesse momento, os bombeiros continuam num ponto onde uma segunda vítima, identificada até o momento como Camila, estaria soterrada. Lembrando que esse prédio foi ao chão por volta de 7h30 da manhã.
Uma pessoa chegou a relatar aí que ouviu um estrondo muito grande depois de ter sentido um cheiro de gás, mas essa informação não foi confirmada pelos bombeiros. Ainda tudo, por enquanto, são informações preliminares, não tem nada oficial. Por enquanto, o que a gente tem, 2 vítimas localizadas entre os escombros. Uma delas, identificada como Larissa, foi resgatada com vida. Ela saiu aparentemente bem, com ferimentos nos pés, né, nas pernas, mas saiu respirando, saiu aí consciente e aplaudida por familiares que estão aqui acompanhando esse trabalho muito difícil do Corpo de Bombeiros, que é um trabalho de resgate. A gente continua acompanhando, a qualquer momento, se Deus quiser, a gente torce por isso e todos que estão aqui, né, torcem para que essa moça, essa segunda vítima que está ali, nesse ponto onde agora a gente ouve barulho de máquinas, né, britadeiras que estão aí tentando abrir o local, né, para que o corpo dessa moça seja retirada dos escombros. Um trabalho que começou cedo do Corpo de Bombeiros, que chegou aqui por volta das 8 da manhã e logo recebeu reforço aí com equipamentos, cães, farejadores que ajudaram aí nas buscas. Então a gente continua aí a acompanhar esse trabalho difícil. Lembrando que várias casas com o estrondo e com os escombros mesmos, né, esses entulhos, acabaram sendo atingidas, tá? Ó, eu tô aqui e o tá brigando comigo porque eu tô numa área que não pode, coronel. Eu vou entrar aqui, eu vou obedecer aqui, gente, porque a gente tenta mostrar para vocês um lugar mais próximo, né? Mas realmente a gente não pode atrapalhar o trabalho deles, que é um trabalho muito difícil. Desde as 8 eles estão aqui, como eu já disse, e a qualquer momento a gente vai ver aí, vai presenciar, se Deus quiser, pode ser retirada mais uma das vítimas. Lembrando que, segundo familiares, segundo vizinhos, pelo menos 4 pessoas estariam aí embaixo desses escombros que os bombeiros tanto lutam aí para poder retirar. A Prefeitura de Vila Velha está apoiando aqui os trabalhos, já trouxe aqui água, inclusive até para a gente que está trabalhando, para os bombeiros. Eles vão montar, né, uma espécie de tenda aqui, tipo um QCG, para poder apoiar, com equipamentos também que vão auxiliar aí na ruptura desses escombros, né? Aí a gente pode ver nas imagens que são um montoado de entulho que se formou. O prédio tinha 3 pavimentos, 3 andares. No primeiro andar mora o pai, né, um senhor, um idoso de 68 anos, identificado como Eduardo, com mais e uma neta, né? E nessa casa, nesse primeiro pavimento, segundo informações, teria uma 5ª pessoa, que seria uma amiga da neta dele. Essa moça não foi identificada e a gente está aqui acompanhando. No segundo pavimento, a Larissa, que foi retirada dos escombros agora há pouco pelos bombeiros. Foi um trabalho difícil, né? Foram 3 horas até que essa moça realmente foi retirada de todos esses escombros aí, né? Ela estava na parte de trás, segundo o coronel Cerqueira, que é comandante do Corpo de Bombeiros. Essa moça, a Larissa, ela foi retirada de um ponto lá atrás, né, da residência. Essa residência ficava no 3º pavimento, então a Larissa ela estaria no 3º pavimento, ela morava no 3º andar desse prédio que desabou. Lembrando o seguinte também, a gente tem informação aqui no local de que esse prédio, recentemente assim, né, relativamente recente, há 2 anos, o proprietário teria construído kitnets no 3º pavimento. A gente tem inclusive fotos, né, do prédio, de como o prédio era antes do desabamento, né? Em cima era uma espécie de kitnets que ele fez para poder alugar futuramente, mas segundo vizinhos, essas kitnets não estavam ocupadas, elas estavam desocupadas. Então, famílias estavam morando no 1º pavimento e também no 2º pavimento. Inclusive, uma das moças seria uma doceira de mão cheia, né? É uma doceira de mão cheia, a gente fala seria, mas assim, é claro, a gente
está torcendo para que todo mundo saia com saúde, com vida daí, né? É o trabalho dos bombeiros, que é um trabalho difícil, e o objetivo é esse, é resgatar pessoas que estão precisando ser resgatadas realmente. George, Bruna, Manuela. Pois é, a gente vê aí um trabalho do Corpo de Bombeiros, né? A gente recebeu a informação de que são 22 profissionais que estão trabalhando. Nossa equipe conseguiu recuperar aí as imagens do momento em que os bombeiros retiram a Larissa ali dos escombros. E nesse momento, o Corpo de Bombeiros já está em contato visual com a Camila, de 16 anos, que é outra vítima que estava conversando com eles desde cedo. Vamos torcer, né, para o idoso de 68 anos, a neta dele. Também, daqui a pouco, o Corpo de Bombeiros consegue conversar e salvá-los, né? Exatamente, Manu. Tem aí a informação de que 3 pessoas possam estar aí nesses escombros. O Eduardo, de 68 anos, né? 68 anos. Estava também aí, foi confirmada essa informação, mas por enquanto o Corpo de Bombeiros está tendo contato visual com a Camila, de 16 anos. Já retirou a Larissa, graças a Deus, agora foi para o hospital, vai precisar fazer para uma bateria de exames, fazer uma tomografia, verificar como está a situação, porque como a Vanusa trouxe a informação, ela estava no 3º andar. Então você tem o 1º andar, o 2º andar, o 3º andar, ou seja, ela estava ali um pouco mais próximo, né? Mais próximo dos bombeiros, mas lá para baixo ainda a gente não tem informação dos outros. E o idoso com a neta, eles moram no térreo, então estavam bem, acho que talvez por isso, né, a dificuldade de conseguir conversar com eles, porque eles estavam bem na parte de baixo. Pois é, complicado. Mas a qualquer momento a gente volta com essas imagens novamente ao vivo de lá. Vamos falar com o Vanusa antes de terminar o jornal. E agora um flagrante de agressão contra um animal. Nas imagens das câmeras de um condomínio no bairro Jardim Camburim, em Vitória, o homem aparece agredindo um cachorro. Ele chuta e puxa o animal com força pela coleira. O caso foi denunciado à CPI de maus tratos da Assembleia, que descobriu que o agressor é um aposentado que admitiu ser dependente químico. Por isso, apesar da violência mostrada no vídeo, não foram encontrados indícios da prática de maus tratos que pudessem justificar a prisão do homem. A CPI vai pedir que o cachorro seja encaminhado ao tutor responsável e deve pedir à Prefeitura de Vitória que faça o acompanhamento psicossocial do aposentado. Agora, uma notícia triste também, gente. Morreu uma das gêmeas resgatadas pelo helicóptero do Notaer após parto de urgência. As 2 irmãs nasceram de 27 semanas e 4 dias. E segundo os médicos que fizeram o parto, o estado de saúde delas era bem delicado. O helicóptero do Notaer foi acionado para fazer o transporte das gêmeas. Uma equipe foi trazida para Grande Vitória, mas a outra, levada para Linhares, acabou não resistindo e morreu ao dar entrada no hospital. A morte foi confirmada pela família. A mãe das gêmeas já recebeu alta. Fica aí nossos sentimentos à família, né? Tentaram aí o resgate dela também, salvar a vida, mas infelizmente não foi possível. Fica os nossos sentimentos. E em Cariacica, um caminhoneiro foi baleado na cabeça na porta de casa. Ele teria ficado no meio de um tiroteio promovido por bandidos de gangues rivais. Segundo testemunhas, um dos grupos usava camisetas que imitavam o uniforme da Polícia Civil. A vítima é um caminhoneiro de 49 anos. Ele estava conversando com 2 vizinhos em frente de casa quando chegaram os bandidos armados. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. Foi no bairro Presidente Médici, em Cariacica. Testemunhas contaram à polícia que 8 criminosos chegaram aqui no bairro. Eles usavam camisas que imitavam o uniforme da Polícia Civil. Na rua, eles abordaram esses moradores que estavam conversando e mandaram que eles entrassem para dentro de casa. Eles logo entraram, mas o caminhoneiro voltou para trancar o portão. Nesse meio tempo, um grupo rival apareceu e começou uma intensa troca de tiros. Foi quando, ainda dentro do quintal, o caminhoneiro acabou atingido na cabeça. Segundo a polícia, o caminhoneiro foi vítima de uma bala perdida. Ele foi socorrido pela família para o PA de Alto Laje. Depois, precisou ser encaminhado para o São Lucas. Estava em estado grave. A polícia investiga o crime e, até o momento, os suspeitos de atirar ainda não foram identificados e presos. Olha, agora a gente fala de um duplo homicídio em Sooretama, no norte do estado. 2 homens foram mortos a tiros no centro da cidade. As vítimas são Gustavo Gomes de Menezes, de 19 anos, e Christian da Silva de Souza, de 22. Gustavo chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o pronto atendimento, mas não resistiu. Já Christian morreu no local. A polícia investiga o crime, mas, por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Família pede cassação de CNH de condutor que matou idoso atropelado.
E a seguir também, Itapemirim está proibida de vender passagens. Quem comprou bilhetes tem direito a reembolso. E o TN1 traz novas informações sobre o desabamento de prédio em Vila Velha. Nós voltamos em 1 minuto. Estamos de volta e chegamos ao 5º dia de Otavário. E a manhã de hoje foi movimentada no Convento da Penha. Teve missa no Campinho e também plantio de árvore na mata. A cerimônia foi para lembrar as vítimas da Covid e também para homenagear os profissionais que atuam no combate à pandemia. Quem fez o plantio foi a vacinadora Michele Nascimento, que tem 46 anos e há 16 atua em unidades básicas de saúde de Cariacica. Durante a pandemia, ela vacinou mais de 3.000 pessoas, 160 em um único dia. A árvore escolhida para homenagear a Michele e outros militares profissionais foi o Jequitibá rosa, considerada símbolo do Espírito Santo. E os comerciantes de Vila Velha reforçaram os estoques das lojas para receber os visitantes que chegam para a Festa da Penha. Otimismo depois de 2 anos sem a maior festa religiosa aí do Espírito Santo. Para acompanhar a missa de forma mais confortável, vale levar o banquinho. A senhora veio até com banquinho? Ah, vi. Para assistir a missa no Campinho. Sentir de forma mais confortável. É, isso aí. A movimentação no Convento da Penha começou cedo. Após 2 anos de pandemia, o momento agora é de agradecer. Pela fé, né? Agradecer. Agradecer, né? Agradecer muito. O importante é a gente estar aí no pé da Nossa Senhora e agradecer pelas bênçãos recebidas. E 3 milhões de fiéis devem participar das comemorações à Nossa Senhora da Penha. Um movimento que também aumenta a expectativa de vendas dos comerciantes, principalmente nas lojas de artigos religiosos. Um aumento aí de uns 30%, 40%, né? Expectativa bem assim agradável, né? Para a festa, com o movimento aumentando, e a gente espera muito, né, nessa festa, que dê tudo certo aí para ajudar nós aí em questão de recuperação da pandemia, né? Para mim tá bom porque eu faço camisetas da festa e eu tenho um preço muito bom. Eu vendo a R$20, que eu fabrico e estampo, então tem esse preço melhor. Então estou vendendo bastante camisetas. E durante a Festa da Penha, muitos fiéis aproveitam para comprar presentes. E tem aquela lembrancinha, a mais procurada está aqui, o terço. E o Dia das Mães está chegando, também tem presentes. Essa caixinha conta com um kit, também tem um terço e uma pulseirinha, além do enfeite da porta. E tem mãe também comprando para os filhos. Eles vêm na Romaria, então a gente vai comprar camiseta para eles virem iguaizinhos, ele e os 2 filhos. Cerca de 8 lojas de artigos religiosos estão a poucos metros da entrada do Convento da Penha, na Prainha, em Vila Velha. Mas, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Everaldo Colodete, a Festa da Penha vai movimentar outros segmentos. Nós temos uma orla muito bonita, né? Temos 3 shoppings, temos uma rede de bares, restaurantes bem bacanas, e eu creio que todo mundo vai sair ganhando e todo mundo está animado e investindo nesse período aí. Então, vocês viram aí, né? Várias lembrancinhas legais, religiosas, presentes, o comércio na expectativa, aquela expectativa boa depois de 2 anos de pandemia. E eu fiz essa reportagem e lembrei de você, ó, trouxe uma lembrancinha. Eu vi que você estava mexendo alguma coisa aí no seu bolso, aqui, Manuela. Né? Tomara que você... Ah, meu Deus do céu, rapidinho aqui. Ah, obrigado. Olha e que é um dia realmente terço. de fé, né? Que a gente tem que ter fé, muita fé e esperança aí em dias melhores, principalmente hoje, né? Um dia aí que está bem difícil. Valeu, Manu. Obrigado, hein? Olha, gente, vamos falar agora da suspensão das linhas da aviação Itapemirim. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Transporte Terrestres e agora só serão mantidas as viagens que já estão vendidas pelos próximos 30 dias. Quem comprou passagem tem direito a reembolso ou remanejamento para outras empresas. A suspensão das linhas foi necessária devido a problemas operacionais da Itapemirim, como pneu careca, falta de extintores, problemas nas saídas de emergência e venda de bilhetes em municípios não autorizados. Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu mais de 3.000 reclamações. A Itapemirim passa por processo de recuperação judicial. E agora, Georgia, a gente volta a falar sobre o prédio de 3 andares que desabou em Vila Velha. O governador do estado, Renato Casagrande, fez uma postagem sobre esse assunto. Vamos ver o print, gente, do governador? Dá para colocar aqui na tela para a gente ler?
Olha só, Renato Casagrande disse o seguinte: torcendo pelo resgate com vida das vítimas do desmoronamento ocorrido nesta manhã em Cristóvão Colombo. Nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Cerqueira, está coordenando os trabalhos juntamente com outros colaboradores para que o resultado seja o mais favorável possível. A gente vai voltar agora ao local, né, do acidente, ou vamos falar com o repórter? Na verdade, a gente vai falar com o Luciano Rosetti. Luciano Rosetti, que já chegou no local também. Luciano, quais são as informações que você tem aí agora para a gente? Pois é, meu amigo, só para mostrar como é que está o clima aqui da situação aqui. A gente vê várias viaturas aqui no entorno das ruas onde o prédio desabou, aqui no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Tem mais viatura para cá, a gente observa aqui, olha só, muitos moradores apreensivos. 6 casas da região foram interditadas pela Defesa Civil. Tem o pessoal do SAMU, do Bombeiro, do CREA, muita gente apreensiva. Tentar falar com alguém aqui. Olá, boa tarde, como é que a senhora está? Tudo bem? Como se chama? Gorete. Gorete. A senhora tem algum parente que mora por aqui, dona Gorete? Mora aqui na segunda casa. Eu estou querendo saber a informação deles, porque o barulho foi muito forte, assustou todo mundo aqui na rua, então a gente já está aqui em busca de informação. Queria saber como que está, só saiu uma pessoa até agora, tem gente ali ainda, que são colegas da gente, que a gente está querendo receber informação, como que está, como que não está, e estou aí na guarda, né? Vamos aguardar para ver como... Espero que saia tudo bem, que nenhum vítima fatal, que todos saiam bem para recuperar. A senhora tem um parente que mora aqui? Osana, Lola, Sônia, várias pessoas aqui na segunda casa. São primos, primas da senhora? São primos. Conseguiu falar com eles? Ligou? Ainda não consegui falar com eles não, porque está difícil passar aqui. Outra coisa, eles devem estar com o celular congestionado, não sei, porque todo mundo está querendo receber informação. Vamos aguardar, né? Espero que esteja tudo bem com eles. A gente torce também para que sua família esteja bem. A sua família mora em frente ao local do desabamento, né? Em frente. E eu torcer para que os afetados também saiam bem dessa, né? A gente não quer prejuízo para ninguém, ainda mais fatal, né? A gente não quer isso para ninguém. Dona Gorete, muito obrigado por suas palavras aqui ao vivo com o TN. A gente torce para que seus parentes não tenham tido nada de errado, né? Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, já deu. Obrigado, viu? Muito obrigado. Só para mostrar para vocês aqui mais uma vez como é que está o clima aqui na região. A gente está aqui no cruzamento da rua onde aconteceu esse desastre, né? Que muitas pessoas aqui posicionadas, muitos curiosos, moradores daqui do entorno, muitas viaturas também. Todo mundo, Jorge, Manu, apreensivo, claro, com o que aconteceu. E a gente continua aqui de prontidão para mostrar para vocês logo mais informações a respeito disso que aconteceu, né? Porque as informações chegam a todo momento. A Vanusa está lá na rua, logo em frente, a gente está aqui acompanhando o clima. Já, se necessário for, eu volto a acionar vocês, tá bom? Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. E olha, a gente acabou de receber uma imagem, dá para colocar essa imagem aí, gente, de uma explosão, né? Próximo ao local aonde essa... Olha só. Imagem forte. Imagem muito forte. E isso tem a ver com a informação de que os moradores falaram que escutaram uma explosão hoje cedo. Vanusa Santana está lá no local, tem mais informações para a gente. Vanusa, é com você. Pois é, isso mesmo. Parece que um vídeo aí, né, mostra um momento de uma explosão, né? Eu estou aqui ao lado do Coronel Wagner, que também está acompanhando essas buscas. Coronel, esse vídeo que foi divulgado agora há pouco, e aí que mostra uma explosão, confirma realmente de que teria sido explosão de algum tipo de gás? Não, tudo é prematuro por enquanto. O momento agora é apenas resgate e recuperação das vidas que estão ali. Qualquer tipo de avaliação sobre o que aconteceu só vai ser feito após o resgate da última vítima. Antes disso, nós não vamos perder tempo algum tentando apurar o que provocou esse desabamento. Agora, Coronel, esse vídeo é realmente do prédio, mostra uma explosão, mostra fogo ali, uma bola de fogo que se forma. Isso
pode, vamos falar assim, hipótese, isso pode ser indício de uma explosão de gás, por exemplo? Olha só, nós do Corpo de Bombeiros não trabalhamos com hipótese nenhuma. Para nós é ou não é. Então nós só vamos poder dizer o que de fato aconteceu após a análise pericial, após a avaliação técnica. Ou seja, o momento não é para isso. O momento agora é para retirar as que estão ali debaixo ainda com vida. Pois é, a gente está vendo aí, perdemos o sinal, mas temos essa imagem aí da explosão que mostra, né, o que os moradores disseram hoje cedo. Eles estavam sentindo cheiro de gás e logo depois uma grande explosão. Essa explosão danificou vários vidros das casas que estavam em volta. Então, eu não sou especialista na área, mas um desabamento em si, né, talvez não provocaria, né, um deslocamento de ar tão forte para destruir vários vidros que estavam em volta. Então a própria Vanusa ouviu um morador hoje cedo, né, que ele estava varrendo o quintal e ele narra essa explosão, narra essa cortina de fumaça que aconteceu ali e logo após ele foi lá ver. E sentiu o cheiro do gás também. E sentiu o cheiro do gás também. Pode ser que tenha sido, né, uma explosão de uma botija de gás, mas tudo isso ainda tem que aguardar aí a investigação, né, o laudo do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros, como disse o coronel, é importante agora cuidar das vítimas e claro, né, tem que fazer o resgate, né, uma já foi resgatada, Camila já está com visão ali com o Corpo de Bombeiros, mas 3 pessoas continuam desaparecidas ali entre os escombros, mas é imprescindível descobrir o que aconteceu. A Vanusa disse que o proprietário construiu o kitnet, mas a gente também já está vendo aí uma explosão e muito perigoso isso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, a imagem é forte, com certeza isso vai ajudar muito também no laudo técnico aí do Corpo de Bombeiros e reforçando, né, que agora o momento realmente é de concentração, de muito silêncio ali no local para localizar e salvar essas vidas, essas pessoas que ainda estão ali embaixo. Isso aí, Manu. Olha, agora a Carol Laranja tem um recadinho pra gente. Vamos ver. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil e está com promoções imperdíveis. Confere aqui na tela comigo, hein? Tem tela coluna pronta, telha termoacústica, chapa inox e muito mais. Bora economizar, hein? Aqui você vai encontrar aço da melhor qualidade do mercado, com preços imperdíveis, atendimento humanizado e a entrega mais rápida do estado. A Casa do Serralheiro está sempre junto com você. Conte com os nossos profissionais do aço para transformar qualquer obra ou projeto em realidade com o melhor custo-benefício. Atendemos diversos segmentos do mercado, como serralheria, construção civil de pequeno e grande porte, metalúrgicas, arquitetos, engenheiros e muito mais. Quer comprar bom e barato? É fácil, a Casa do Serralheiro é a melhor opção. Então, tá esperando o quê? Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares e São Mateus. Pode ligar que queremos atender você, hein? 3226-8045. Vou repetir, hein? 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. No retorno do TN1, você confere os gols da rodada. E novas informações sobre o desabamento de prédio em Vila Velha. A gente já volta. Estamos de volta agora 12h05 com os gols da rodada e eu já digo, Manu, que o meu Botafogo meteu aí de 3-0. Agora o seu Flamengo empatou, nem teve gol. É, tudo bem, mas foi um jogaço, tá? Vamos ver então os outros gols pela Copa do Brasil. Portuguesa do Rio e Corinthians. Mal começou o jogo e na primeira oportunidade da partida, Cafu recuperou na entrada da área, carregou com espaço e bateu no contrapé de Ivan, que nem conseguiu ir para a bola. No fim do primeiro tempo, Gustavo Silva fez o cruzamento rasteiro, achando o Jô livre. O atacante dominou com muita liberdade e bateu firme. Final, Portuguesa 1, Corinthians também 1. Atlético Mineiro e Brasiliense. Aos 4 da etapa inicial, Guilherme avança pela esquerda e cruza rasteiro. Eduardo Sacha dividiu com Gustavo Henrique e desviou por último para o fundo da rede. 1-0 Galo. Sacha estava com fome e com pressa. 5 minutos depois, Savarino encarou a marcação pela esquerda e cruzou na área. Sozinho, Eduardo Sacha se apresentou e cabeceou. 2-0 Atlético.
E para finalizar a refeição, Savarino fez um passe na pequena área para Vargas, que chutou em cima de Sucuri. Na sobra, Eduardo Sacha finalizou com tranquilidade, sem goleiro, marcando o terceiro gol dele no jogo. Final, Atlético Mineiro 3, Brasiliense 0. Ceilândia e Botafogo. Daniel Borges cobrou escanteio pela direita. Cano subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme. 1-0 Fogão. Aos 9 da segunda etapa, em jogada ensaiada, Gustavo cobrou falta na segunda trave para Cano, que finalizou de coxa. 2-0 Botafogo. 1 minuto depois, placar ampliado. Vitor Sá tocou dentro da área para Lucas, que finalizou. Final, Botafogo 3, Ceilândia 0. Olha, antes de encerrar o TN1, a gente vai voltar a falar sobre as últimas informações do prédio que desabou em Vila Velha. Você está vendo aí essa imagem da explosão que foi divulgada agora há pouco. Não é? Isso corrobora com as falas dos moradores que desde cedo vinham dizendo que sentiram cheiro de gás e logo depois o barulho de uma explosão. Aí é o seguinte, a Defesa Civil acabou de dizer que descarta inicialmente falha estrutural no imóvel. A Defesa Civil de Vila Velha acabou de dizer que não há falha estrutural no imóvel, ou seja, acaba batendo essa explosão com essa informação que a Defesa Civil passa para a gente agora. Manu? É importante, já tem a primeira vítima, né, a Larissa, de 34 anos, que é amiga da família, ela foi resgatada, imagens aí, ó, do momento do resgate. Que bom que ela teve ferimentos aparentemente só nas pernas. Foi um momento de muita emoção, né? Vanusa Santana mostrou lá pra gente, todo mundo muito comovido. E esse trabalho muito delicado do Corpo de Bombeiros, um trabalho difícil, porque não pode machucar as vítimas que já estão ali, provavelmente com algum ferimento. Então agora tem uma adolescente de 16 anos, que também estava no prédio, que o pessoal do Corpo de Bombeiros conversa com ela para ver, né? Provavelmente em breve, aí, em poucos minutos, ela possa ser resgatada, se Deus quiser, com vida e bem, e aguardar que os outros também sejam resgatados e com vida, né, Josi? Com certeza, Manu. Chegou a última informação que nesse momento, os bombeiros tentam cortar um pedaço da laje para retirar a Camila. Então é um trabalho, né, de formiguinha, um trabalho que não pode ter muito peso, que a gente já explicou aqui, que tudo pode vir abaixo, não se sabe como que essa estrutura está ali embaixo. Uma vítima já resgatada, Camila ali conversando com o Corpo de Bombeiros e mais a informação que temos são 3 pessoas que continuam desaparecidas. A gente espera que esse trabalho realmente, né, essas vítimas possam ser encontradas e todas com vida. O foco agora é salvar essas vidas. Exatamente. Gente, a gente fica por aqui. Todas as informações, acesse o tribunaonline.com.br e logo mais no TN2 a cobertura completa. Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Até amanhã.